Bom, pessoal, um salve a todos, a todas. Espero que estejam todos e todas bem na medida do possível. Aqui é o professor Yuri, do Brasil Escola, dando sequência aí, né, ao projeto Pré-ENEM aqui do Brasil Escola, que é um projeto que visa aulas, né, bem voltadas para as questões do Enem, para os principais temas. Então, vou dar um geralzão com vocês aqui sobre alguns pontos da geografia, né, os conteúdos que a gente considerou aqui mais importante para vocês. Mas ao final da aula a gente vai corrigir algumas questões juntos aí, para vocês verem como que isso aparece no Enem e nos demais vestibulares. O tema da aula de hoje é demografia, certo? Que é um tema clássico aí, né? E é um tema recorrente dentro das questões de vestibulares de modo geral. Quando a gente fala de demografia, pessoal, são estudos ligados às dinâmicas populacionais, tá? Eu dividi a nossa aula aqui em 4 partes principais, onde a gente vai trabalhar conceitos básicos da área de demografia, que provavelmente vocês conhecem, eles aí já são velhos conhecidos de vocês. Depois os conceitos básicos, pirâmide etária, que é um ponto que costuma aparecer, então a gente vai ver como funciona a interpretação dessas pirâmides, tá? O gráfico chamado de gráfico de faixa de transição, que também é muito recorrente. E para finalizar, a gente vai falar de algumas teorias demográficas, né, como a teoria malthusiana, neomalthusiana. A gente vai dar uma análise nisso também, certo? Para a gente começar a nossa aula, né, eu queria trazer aqui algumas informações recentes, né, algumas delas até veiculadas pela ONU, né, como, por exemplo, o fato de que a China vai deixar de ser a maior população do mundo. É importante a gente ter uma leitura precisa dessas informações, porque quando o assunto é demografia, muito se especula com relação a recursos naturais, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas teorias da conspiração, né, de que a população está crescendo num ritmo muito acelerado, de que vai faltar recursos naturais. Na nossa aula de hoje a gente vai tentar esclarecer alguns desses pontos, porque também é uma coisa que o Enem gosta de trabalhar, né? O aspecto demográfico dentro da economia, certo? Então a gente tem que ter um cuidado de ter uma frieza para analisar essas informações. Então, por exemplo, a China, segundo a ONU, em 2024 vai ser superada pela Índia, né, que já vem apresentando um ritmo de crescimento maior. Então isso mostra que o país mais populoso, e aqui já vem um primeiro conceito para vocês, que é o conceito de populoso, que a gente vai analisar a diferença de populoso e povoado. Então a gente vê que a China, que é o país mais populoso do mundo, correto? Já apresenta um ritmo de crescimento mais lento, certo? Professor, mas eu vi que existe a política do filho único na China, né? Como que funciona isso? Pessoal, meados de 2014 para 2015, o Xi Jinping, atual presidente da China, ele flexibilizou a lei do filho único, tá? Então você vai ter ali um incentivo para que as famílias tenham um segundo filho, né? Então a China passa por alguns problemas com relação, né, à sua estrutura demográfica, como por exemplo o baixo número de mulheres em relação a homens, né? Já que durante muito tempo havia uma valorização muito grande dessa questão de gênero, né? Quando eu falo do aspecto do sexo biológico. Então você valorizava muito os meninos, né? O nascimento de meninos. Inclusive tem um documentário muito bom, vou deixar a indicação aqui para vocês, se eu não me engano, um documentário da Prime, da Amazon Prime, que chama One Child Nation, tá? Que mostra, né, os efeitos da política de filho único, né? A China, que foi acusada pela ONU de infanticídio ali em meados de 2008, acusada não, né, pressionada, né, com relação a esses casos, o que poderia ser feito para amenizar essas circunstâncias, tá? E eu soltei um conceito para vocês que foi o conceito de país populoso, né? Quando a gente fala de país populoso, você vai estar trabalhando com população total. Então, cara, independente do país que você está falando, independente do tamanho do território, você vai analisar o número de pessoas que você tem ali dentro, certo? Então, quando você pega o caso da China, né, mais de 1 bilhão de indivíduos, né, dentro desse processo. Então, é um número considerável, né? Se você pega China e Índia juntas, né, vai dar quase 4 bilhões de indivíduos, né? Já que, segundo a ONU, nós estamos nos aproximando dos 8 bilhões de pessoas, tá? E aí, por exemplo, professor, populoso eu entendi. E o povoado? Povoado, eu vou usar o Brasil como exemplo, tá? A gente vive no 5º maior país do mundo, né? Em extensão territorial, o Brasil é chamado de país-continente, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, um país enorme, né? Quando a gente analisa. E nós somos a 6ª maior população do mundo. Ah, professor, não é a 5ª? Pessoal, deixou de ser a 5ª, né? Fomos ultrapassados pelo Paquistão, correto?
Então, quando você pega o Brasil, que tem aí os seus 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né, e pouco mais de 210 milhões de brasileiros no território, você vai ter uma densidade demográfica de aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a geografia vai afirmar que o Brasil é um país populoso, mas não é povoado, porque a média geral é de uma baixa densidade demográfica. E aí, eu quero que você tenha muito cuidado. Quando a gente fala de média, é um geral, tá? O Brasil é um país muito grande, então você encontra muitas diferenças regionais. Então é claro que se você pegar, por exemplo, a densidade demográfica da região sudeste, esse número que eu falei para vocês já não vai bater, tá? Então tem que ter um cuidado aí com essas informações, beleza? Um critério que eu queria trazer aqui, né, um conceito que é muito utilizado na demografia, taxa de natalidade, tá? Então agora que nós entendemos o que é um país populoso, o que é um país povoado, vamos entender o caso da taxa de natalidade. Olha só, tem um caso interessante acontecendo agora na Europa. A Croácia tem enfrentado uma questão demográfica curiosa, né? De 2020 para 2021, a Croácia teve 20 mil óbitos a mais, então você teve 20 mil óbitos a mais do que número de nascimentos. Então morreram 20 pessoas a mais do que nasceram. Professor, isso é um caso de implosão demográfica? Essa população está reduzindo de tamanho, né? Que é o chamado crescimento vegetativo negativo, tá? Que é mais um conceito que nós vamos trabalhar aqui na nossa aula. Então esse caso da Croácia é um caso curioso, né? De um país da Europa que está longe de ser a economia de maior destaque, mas é claro que apresenta qualidade de vida, né? Para os padrões europeus ali. Inclusive a Croácia foi o último país a entrar na União Europeia em 2013. Então a população que, o que é interessante, né? A partir do momento que ela entrou na União Europeia e você passa a ter o Eurocard, você se torna um cidadão europeu, você tem a possibilidade de deslocamento no território. Então alguns países permitem essa livre circulação, correto? E aí os jovens e adultos, que são a mão de obra do país, são muito importantes economicamente, tá? Eles começaram a ver a possibilidade de sair da Croácia e ir para países, né, com uma economia mais dinâmica, né? Alemanha, França, correto? E aí você assiste um esvaziamento, digamos assim, de jovens e adultos nesse território, tá? E aí a Croácia tem adotado políticas, né, diversas para tentar conter esse processo, né? Então, a venda de imóveis por um preço muito baixo no norte do país, então você tinha casas, né, com tamanho considerável sendo vendidas a centavos do dólar e tentando, né, traçar estratégias que evitassem esse esvaziamento, que é um impacto econômico muito grande dentro do país. E sabendo que é um país, a gente falando de Europa, né, porque sempre que eu estou falando de demografia com os meus alunos, a ideia de migrante aparece. E falando de Europa, nós sabemos que a Europa não é uma área de incentivo à imigração, né? À entrada de indivíduos, correto? Então, 1% da população da Croácia é de imigrantes, né? Então a xenofobia é um problema, né? Os movimentos nacionalistas, os partidos, né, de extrema direita, né? Os partidos neofascistas, neonazistas que têm ascendido na Europa, coíbem, né, essa dinâmica da migração, né? Eles falam que vai acontecer uma desnacionalização, vão perder a sua cultura. Então uma coisa está muito relacionada à outra, tá? Queria usar a Croácia como exemplo, porque eu acho que ela é um caso emblemático nesse sentido. Então quando a gente fala de taxa de natalidade, que é uma coisa que preocupa um país como a Croácia, por exemplo, mas não só a Croácia, os países desenvolvidos de modo geral, né? E os países subdesenvolvidos também, porque você vai ter países com altas taxas de natalidade e países com baixas taxas de natalidade, tá? Quando a gente fala de taxa de natalidade, é o número de nascidos vivos por 1000 em um ano, no período de um ano. Então, a cada 1000 habitantes, você analisa ali quantos indivíduos nasceram vivos, né? E essa idade de 0 a 1 ano de idade é onde você trabalha com a mortalidade infantil, tá? Que geralmente é o tipo de problema que afeta muito IDH do país, né? O sistema de saúde, quais são as condições de saneamento básico, é considerado uma faixa etária que funciona como um divisor de águas, né? Depois do primeiro ano de vida, a criança tem uma chance maior de prosperar. Então, os conceitos, né, para analisar a qualidade de vida do país, eles
se apegam muito a esse tipo de fator, que é o caso da mortalidade infantil. Então, a minha taxa de natalidade, o número de nascidos vivos no período de 1 ano a cada 1.000 habitantes. A taxa de mortalidade, obviamente, o número de óbitos a cada 1.000 habitantes no período de 1 ano, tá? E aí eu sempre levanto uma pergunta, né, para os meus alunos, que é o seguinte: qual dos dois, taxa de natalidade ou taxa de mortalidade, você acha que é mais fácil, digamos assim, de ser alterado, né? Quando a gente fala de políticas públicas, falando de políticas públicas, que a nossa aula de demografia vai envolver muitas políticas públicas. Então, falando de políticas públicas, qual dos dois você acha que é mais fácil de ser alterado, né, de acordo com o interesse daquele governo? A taxa de natalidade ou a taxa de mortalidade? Cara, a resposta é taxa de natalidade. A taxa de natalidade, ela é mais complexa, ela é mais difícil de ser alterada. Professor, por quê? Porque ela envolve questões culturais, o hábito daquele local, o hábito daquelas pessoas. Quando a gente fala de taxa de mortalidade, você parte do princípio que uma pessoa saudável, né, ela tem uma tendência a querer prolongar, né, a sua vida, a sua expectativa de vida, né, que também é chamada de esperança de vida ao nascer. Então você parte do pressuposto que a adesão a campanhas, políticas públicas que vão ampliar a expectativa de vida desse indivíduo, o público vai seguir aquilo ali. Agora, quando a gente fala de taxa de natalidade, tá? Aí você já está trabalhando com outro aspecto, né? Que aí vai envolver religiosidade, concepção de família, né? Se aquele país você trabalha ou não, por exemplo, com educação sexual, planejamento familiar, que são coisas muito importantes nessa orientação, né? Custo de vida, correto? Acessibilidade às informações, capacidade de interpretar informações. Então, taxa de natalidade, muitas vezes o pessoal pensa só no sistema de saúde. Pô, professor, sistema de saúde, né? Distribuição de camisinha, importante, concordo com você. Mas o sistema educacional é fundamental, correto? Para que essa população, né, tenha uma capacidade de interpretar e administrar, né, a sua, digamos assim, o seu contexto social, correto? Nesse sentido. Então, a formação de família e a estrutura da sua família, isso é importantíssimo, tá? A gente tem muitas discussões acerca disso, né? Famílias pobres que têm um alto número de filhos e por aí vai. Então, a taxa de natalidade, ela costuma ser um pouco mais complexa. Quando a gente estiver falando da faixa de transição demográfica, eu vou mostrar para vocês como que isso funciona na prática. Professor, o caso da Índia é um exemplo? O caso da Índia é um exemplo, cara, certo? A Índia, grande parte da população não tem acesso a saneamento básico. Você pega o rio Ganges, né? O rio Ganges é um rio poluído, é um rio sujo, só que culturalmente falando, as pessoas continuam entrando nele, tomando banho nele, fazendo, digamos assim, né, promovendo eventos religiosos, né, do hinduísmo dentro daquela estrutura ali. Então, a coisa que para nós, né, falando de aspecto cultural, não faz muito sentido, mas cultura, cara, ela está muito ligada à identidade do indivíduo, né? E não que você tenha que sempre seguir a cultura, né? Porque a cultura tem que respeitar os direitos humanos. Então a Índia tem um problema grave de superpovoamento, né? Ou seja, a infraestrutura do país não suporta mais o número de indivíduos que está ali. Aí é um caso específico, tá? Então a ONU, por anos, tem tentado reduzir essa taxa de natalidade. E mesmo assim ela enfrenta resistência cultural, tá? A questão do hinduísmo, casamentos que são considerados casamentos problemáticos, muitas vezes não tem o consentimento das meninas, das mulheres, e aí no caso não é nem casamento, né? Se torna uma violência. Então a gente tem que analisar isso com muito cuidado, tá? Então a taxa de natalidade, ela costuma ser uma problemática. E do outro lado também. Então países que têm uma taxa de natalidade muito baixa, tá? País com uma taxa de natalidade muito baixa. A Hungria recentemente, ela estatizou as estruturas, né, da área de saúde que trabalhavam com inseminação artificial. Então ela tornou estatal para que você tivesse um barateamento de custos e os casais se sentissem incentivados a ter filhos. Surtiu efeito? Não como se esperava, cara. Então, países que têm uma baixa taxa de natalidade também, aí você já tem a cultura oposta. Qual que é o entendimento do indivíduo, do homem, da mulher, seja lá quem for? O entendimento é o seguinte: o custo de vida é alto, quanto mais filhos eu tiver,
a minha qualidade de vida tende a cair, não só a minha, mas a dos meus filhos também, porque a renda é dividida por um número de indivíduos cada vez maior, então não é interessante que eu tenha tantos filhos. E aí você tentar incentivar essa população, geralmente é uma população com mão de obra qualificada, que é uma característica de países desenvolvidos, né? Que tem uma percepção, uma leitura de contexto mais qualitativa, também é difícil. Correto? Tá? Então, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Eu uso essas duas taxas para chegar à seguinte conclusão. A minha população está crescendo ou está diminuindo? Que é o que você vai chamar de crescimento vegetativo. Na sua prova, pode aparecer de duas maneiras, e são sinônimos. Então, se aparecer o crescimento vegetativo ou se aparecer o crescimento natural, é a mesma coisa. Então, casais, né, se reproduzem por vias naturais e lá vem a criança, correto? Inclusive, estou esperando uma em fevereiro, né, vem meu filho caçula aí, né, estou contrariando as tendências de taxa de natalidade, né? Então, o casal ali se reproduz, tal, aquela coisa toda, vem a criança. O que acontece? Se a sua taxa de natalidade é superior à sua taxa de mortalidade, então se nasceram mais pessoas do que morreram, seu crescimento vegetativo é positivo. Então você faz uma subtração, correto? Agora, se a sua taxa de mortalidade foi superior à taxa de natalidade, o caso da Croácia que eu comentei com vocês, então o seu crescimento vegetativo é negativo, certo? Aí você fala, professor, agora eu consigo concluir se a população está tendo um crescimento positivo ou negativo? Do ponto de vista natural, sim. Só que aí falta um critério que é importante, o chamado crescimento demográfico, que você trabalha com migrações, certo? Onde você vai analisar o número de emigrantes, olha a letra E te dando a ideia de externo, saída, e o número de imigrantes, a letra I te dando a ideia de interno, importação, aquele que entra. Então eu vou analisar o número de indivíduos que saíram e o número de indivíduos que entraram. Aí você consegue concluir se a sua população está crescendo ou não. Se a gente pegar o caso dos Estados Unidos, por exemplo, né? Estados Unidos é um país de fortes fatores de atração. Fatores de atração, professor? Sim, né? Ou seja, motivos que te influenciam a ir até aquele país. Qualidade de vida, mercado de trabalho, oportunidades, né? E eu tenho países com fortes fatores de repulsão, que fazem com que aquele indivíduo queira sair daquela área. Correto? Então, crescimento vegetativo e crescimento demográfico. Ok, para a gente ir para essa parte final do começo da nossa aula, você tem a chamada taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade ela tem uma relação direta com a taxa de natalidade, mas são coisas diferentes, tá? E aí, tem que ter um cuidado, porque ela costuma ser cobrada de forma até interdisciplinar com a área de sociologia, né? Sociologia vai falar muito de movimentos sociais, as ondas feministas, né? Algumas demandas que as mulheres ao longo da história lutaram, né? Para que fosse atendida. É óbvio, né? Lutando por equidade, não é uma questão de igualdade, mas por equidade. Então você fala muito da mulher e o seu direito ao corpo, né? Onde a mulher vai querer ter uma autonomia sobre as decisões que ela toma. E uma dessas decisões é em relação ao número de filhos. Então quando eu falo de taxa de fecundidade, é uma média. Vou pegar o número de crianças que nasceram ao longo daquele ano, certo? E o número de mulheres. E faço uma divisão, né, entre o número de crianças e o número de mulheres, para que eu tenha uma média do número de filhos por mulher, que é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é muito importante para a taxa de reposição populacional, certo? Então, conforme os indivíduos vão morrendo, eu preciso repor aquelas pessoas, até por questões econômicas, né? Então, entende-se que uma média mínima para que você consiga repor a sua população é de 2,1 filhos por mulher, certo? Então 2,1 filhos por mulher. Professor, por que 2? Porque imagina lá, o pai e a mãe, ou o pai, a mãe, né? Independente ali da configuração de família desse processo, mas quando você fala dessa taxa de natalidade, então você precisa de 2 crianças pelo menos por mulher, teoricamente, né? Porque o pai e a mãe morreram, então as 2 crianças substituem o pai e a mãe, certo? E o 0,1 é por conta dos índices de taxa de mortalidade infantil. Então o 2,1 seria um número mínimo para que você conseguisse ter uma taxa de reposição populacional.
de modo geral, nós estamos abaixo desse número, né? Então, está entre 1,7 e 1,8. Então, eu não tenho nem 2 filhos por mulher mais. E por que eu comentei do caso da sociologia? Porque a sociologia trabalha muito essa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, correto? A mulher tendo acesso à educação formal, à escolarização, as meninas e as mulheres. Então, isso vai dando para a mulher uma autonomia maior, correto? Onde ela entende, né, que o número de filhos alto limita outras atividades, que muitas vezes para ela vão se tornar prioridades, mercado de trabalho, viagens, atividades de lazer e por aí vai, correto? Esse é um conceito importante aí. Falei com vocês durante a aula aqui, né, no nosso começo, da expectativa de vida, né, a esperança de vida ao nascer. Então, esse está muito ligado ao IDH do país, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, a taxa de alfabetização da população, o poder de compra, correto? O sistema de saúde, o saneamento básico. Então, o indivíduo, quando ele nasce em determinado país, ele vai ter uma perspectiva de existência. Então, a do Brasil está na casa dos 73,4 anos de idade, né? E tem que ter um cuidado muito grande. Quando você pega, por exemplo, um país como Cuba, que é um país da América Central, uma ilha, tem problemas, né? Tem toda uma questão geopolítica por trás de Cuba, que envolve paixões e ódios, né? Cuba tem uma expectativa de vida maior que a do Brasil, né? Tá na casa dos 78 anos de idade, se eu não me engano. E o país com a maior expectativa de vida é o Japão, que está na casa dos 81 anos de idade, né? O Japão apresenta de características bem interessantes, né? Só que não quer dizer que não está enfrentando problemas, né? Enfrenta problemas com a base, que é a sua taxa de natalidade. O número de crianças nascendo é muito baixo e nós sabemos que chega uma idade que a pessoa já não consegue trabalhar como antes, né? Uma questão até do ponto de vista biológico do organismo do ser humano. Corretinho? Então esses primeiros conceitos são conceitos básicos, fundamentais para que você entenda a questão da demografia. Correto? Agora nós vamos falar das pirâmides etárias, tá? Eu separei algumas imagens aqui que vão aparecer para você na tela, certo? E aparecem algumas configurações de pirâmide etária, alguns modelos, né? E algumas nem têm o formato de uma pirâmide, para falar a verdade, tá? Mas eu vou destacar aqui 3 modelos para vocês, né? Que é o que eu chamo de países subdesenvolvidos, países emergentes e países desenvolvidos. Pô, professor, mas o país emergente, ele é subdesenvolvido. Cara, quando a gente fala que um país é subdesenvolvido, né? É muito genérico, né? Então, o Brasil é subdesenvolvido? Sim, é subdesenvolvido, concordo com você. Mas o Haiti também é. Quem tem problemas mais graves, né? Se a gente for olhar. Correto? Não que o Haiti não tenha, né, pontos positivos e tudo mais, mas é um país que enfrenta problemas gravíssimos. Então, o Brasil é subdesenvolvido. A Bolívia também é. Certo? O México é subdesenvolvido. Somália também é. Percebe? São subdesenvolvidos, mas eu tenho diferenças consideráveis. Então, eu tenho 3 pirâmides. A pirâmide de países subdesenvolvidos, se você preferir para ficar mais claro, eu vou chamar de periferia deprimida, né? Uma pirâmide de um país de periferia deprimida. A dos países emergentes eu vou chamar de periferia dinâmica, que é o caso do Brasil, do México, da Argentina, o BRICS, né? E a dos países desenvolvidos. A de país subdesenvolvido, ela tem um formato específico de uma pirâmide. A base é bem mais larga e o topo mais estreito. E aí você trabalha com 2 eixos, tá? O eixo horizontal da pirâmide e o eixo vertical da pirâmide, tá? No seu eixo horizontal, você trabalha com homem e mulher. Eu sei que tem, né, outras concepções de gênero, tá? Mas a pirâmide etária, ela trabalha com essas 2 concepções, homem e mulher, tá? E aí o que acontece? No eixo horizontal, homem e mulher, e no eixo vertical, a idade, né? Então, se a base é muito larga, a base é onde estão as crianças, né? Então, a sua base é de 0 a 4 anos em média. Então, se a base é muito larga, é porque o número de crianças nascendo é muito alto. Altas taxas de natalidade, pessoal, é característica de país subdesenvolvido, tá? E subdesenvolvido, que eu chamei aqui de periferia deprimida, tá? Então, problemas com saneamento básico, né? Políticas públicas ineficientes, população muitas vezes mal instruída,
Às vezes você tem uma questão cultural, né? Sociedades patriarcais, machistas, onde os homens não aceitam a ideia do preservativo, né? Ou de métodos para evitar uma gravidez. Então envolve uma série de coisas. E se o topo é muito estreito, se a base são as crianças, o topo são os idosos. Então se o topo foi ficando estreito, é porque essas pessoas estão morrendo. Poucas pessoas estão chegando ali na casa dos 70, 75 anos de idade. E o meio da sua pirâmide é onde está uma galera muito importante, onde eu vou passar dois conceitos aqui para vocês, que são os jovens e adultos. Na sua prova, pode aparecer como PIA, que é a sua população em idade ativa, e a sua PEA. Muito cuidado, né? Porque apesar de ter uma relação, são coisas diferentes. Então, a sua PIA é a sua população em idade ativa. Então, é o pessoal que tem idade para trabalhar. Não quer dizer que está trabalhando. Então, se a gente pegar o caso do Brasil, geralmente a gente pega da maioridade, né, 18 até os 59, 60 anos de idade, porque agora a gente teve a reforma da Previdência, né, então você tem a discrepância entre algumas profissões. Inclusive, a reforma da Previdência é um sintoma, né? Aliás, é a resposta ao sintoma. Qual o sintoma? Que as populações do mundo estão envelhecendo. Então, por exemplo, aparece lá na sua prova assim, ó, Brasil, um país em transição. O que você vai entender na hora? Que a população brasileira está envelhecendo. Está envelhecendo rápido, essa janela é uma janela rápida, tá? Justamente por isso que eu falei. Taxa de natalidade caindo, expectativa de vida aumentando. Mas enfim, então no meio da sua pirâmide está a sua população de jovens e adultos. São extremamente importantes economicamente, tá? Porque é o pessoal que vai movimentar o seu mercado de trabalho. Ah, professor, e a base e o topo não são importantes, né? Meu professor de geografia não gosta das crianças e dos idosos. Não é isso, cara. É porque quando a gente pega as crianças e os idosos, eles são um peso econômico, certo? Né? Não que seja uma coisa ruim, mas eu estou falando que você vai ter que investir em políticas públicas específicas para essa população. Então, no caso das crianças, creche para essas crianças ficarem enquanto os pais trabalham, escolas, né? No caso da medicina, área de pediatria. E no caso dos idosos, você vai ter algo parecido, né? Esse idoso tem direitos, né? Ele não está ganhando nada, então ele tem direitos conquistados como trabalhador. Ele começa a ter uma necessidade maior de atendimento hospitalar, normal da idade, então você tem que ter uma rede de saúde mais ampla. Então são duas fases onde você tem que fazer investimentos. Agora, jovens e adultos são eles que movimentam a economia, então o pessoal que está trabalhando. Correto? Então, a característica do país subdesenvolvido é essa base larga e o topo estreito. Beleza? Jogando aqui para uma pirâmide que eu chamei para vocês de periferia dinâmica. Países emergentes, Brasil, né, México, Argentina. Você começa a assistir a mudança do formato da pirâmide. Então, já não é mais aquele formato clássico da pirâmide, né? Você já começa a apresentar um encolhimento da base, a região média da pirâmide bem mais larga e o topo, né, com um leve aumento também, já que são países que apresentam uma melhor qualidade de vida ali em relação aos países da periferia deprimida. Cara, o que acontece com o caso do Brasil hoje? Vou usar o Brasil como exemplo. Hoje o Brasil passa por um momento muito importante. Então, os nossos jovens e adultos, né, nós somos a maior parte aí da pirâmide etária. Beleza. Então, estou tendo uma redução da taxa de natalidade, a expectativa de vida está aumentando e eu tenho ali o meio da pirâmide em destaque. Aí você fala, por que isso é importante? Isso recebe um nome, cara, chamado de bônus demográfico. O momento do país crescer economicamente, porque você tem uma mão de obra numerosa, a sua PIA, população em idade ativa. Só que para você aproveitar todo esse potencial, você tem que ter oferta de emprego, para que a sua PIA seja a sua PEA, a sua população economicamente ativa. Que infelizmente não está sendo o caso do Brasil, né? Batendo recorde de desemprego, momento ruim, Covid esteve aí, né? Mas a Covid não é a resposta para todos os problemas. O Brasil já vinha por um processo de desindustrialização, as indústrias saindo do Brasil, certo? Quando tiver uma aula de indústria, a gente pode comentar melhor sobre isso. E o Brasil passando pela chamada reprimarização da economia. Basta você analisar o quanto que o agro é forte e tem ficado cada vez mais forte no Brasil. E aí eu vou ter um fenômeno, né, que é o fenômeno do trabalho informal. Pessoas que estão em funções e que não sejam importantes,
correto? São pessoas tentando sobreviver. Só que o que era para ser um momento muito bom no Brasil, né, o bônus demográfico, não está conseguindo ser aproveitado. E como eu disse, a janela é curta. Então, eu que, por exemplo, tô com 28 agora, né, faço aniversário esse mês, então estou indo para 29. Daqui 20 anos eu já estou com 49, né? O meu filho que vai nascer em fevereiro já vai estar com 20. Então passa muito rápido. É uma janela muito rápida. E como a taxa de natalidade está reduzindo, a minha mão de obra ela tende a ficar escassa, porque essas pessoas que agora estão prontas vão envelhecer. Agora a pirâmide do país desenvolvido, né? O caso do Japão, da Alemanha. Aí você já vê a base bem estreita, baixa taxa de natalidade, correto? Né? O número de jovens e adultos já não é tão alto, né? E o número de idosos crescendo, certo? Então, são países que estão tendo que desenvolver políticas de incentivo à taxa de natalidade. Porque chega um momento que a taxa de natalidade é muito baixa e as pessoas vão começar a morrer. Pô, professor, é porque o Japão é um país ruim? Não, do ponto de vista de indicadores sociais, jamais. É muito bom. Só que chega um ponto que não tem mais como a pessoa viver, né? Atingiu o limite da capacidade humana de existência. Né? Então tá muito velha, né? Vai morrer, vai falecer. Certo? E a taxa de natalidade muito baixa, então você não tem taxa de reposição, que foi o que eu comentei na taxa de fecundidade. Aí você começa a ter problemas, certo? E aí, né, muitas pessoas às vezes têm uma preocupação que é o seguinte, pô, o Brasil está envelhecendo, né? Nossa população está ficando velha aí, que é uma característica de país desenvolvido. Cara, nada a ver, bicho. Porque essas pirâmides, elas são muito dinâmicas, elas mudam de acordo com a configuração da população. Então, por exemplo, Brasil, reforma da Previdência, né, os governantes percebendo que essa população está vivendo mais tempo. Então, se ela está vivendo mais tempo, será que eu não posso aproveitar essa mão de obra mais tempo? É algo muito dinâmico, cara, muda muito e rápido, beleza? Ok, falei das pirâmides etárias e eu disse para vocês que a gente ia falar da transição demográfica, né, a chamada faixa de transição demográfica, que vai aparecer a imagem aí para você também, e que geralmente ela é dividida em 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Algumas faixas de transição já aparecem uma fase 5, algumas mais novas. A gente pode comentar sobre isso também. Mas a clássica vai até a fase 4, belezinha? Cara, a faixa de transição, ela aparece muito em Enem, tá? Em vestibulares também, não só a prova do Enem, em vestibulares. Ela despenca, cara. Ela despenca porque ela é uma estrutura que ela é interpretativa. Então a questão vai apresentar ela para você, a sua faixa de transição, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, e vai pedir para você interpretar aquilo ali. Porque cada uma daquelas fases representa um país com características econômicas específicas. Então, por exemplo, a fase 1 seria um país que está vivendo um contexto onde boa parte da sua população está na zona rural, é um país subdesenvolvido, tá? E aí eu já te dou até uma dica. Hoje nós já não temos mais países na fase 1. Foi um momento histórico que ficou. Então agora a gente trabalha da fase 2 em diante, certo? Mas é óbvio que eu vou comentar com você. A fase 1 seria um país ali, por exemplo, que ainda não passou por um êxodo rural, não é um país industrializado, né? E aí quando a gente fala na geografia de industrialização, ela é muito importante para a urbanização, ela funciona como um fator de atração para esse êxodo, correto? Então, se a minha população ainda está predominantemente na zona rural, cara, você vai tentar entender as características dessa área. E aí, na sua fase de transição demográfica, vai aparecer no gráfico, você está vendo aí na imagem, a taxa de natalidade alta e a taxa de mortalidade também muito alta, certo? Então, se a taxa de natalidade é alta e a taxa de mortalidade também, quer dizer que o seu crescimento vegetativo é baixo, porque estão nascendo muitas pessoas, mas também estão morrendo muitas pessoas. Ou seja, o seu sistema de saúde é precário e, por questão da sua população estar predominantemente numa zona rural, o acesso a serviços é muito complicado, é difícil. Então, a taxa de natalidade alta, porque você não consegue fazer um controle eficiente dessa população, nasce muito e morre muito, né? E às vezes morriam-se de motivos que hoje em dia nós consideramos motivos fúteis, né? Por conta da questão do avanço, né, da tecnologia na área da medicina e tudo mais. Quando eu vou para a fase 2, aí hoje eu falo de países subdesenvolvidos, aqueles subdesenvolvidos que eu chamei de periferia deprimida para você, correto?
E o que acontece na fase 2? Acontece uma mudança radical. Ou a sua taxa de mortalidade, ó, despencou. E você manteve a taxa de natalidade. Ou seja, professor, eu passei por uma espécie de explosão demográfica, com certeza, né? Tanto é que o intervalo entre as duas, certo? A sua taxa de mortalidade, a sua taxa de natalidade é o seu crescimento vegetativo, esse intervalo no gráfico. Então a sua população tá crescendo, né? E por que aconteceu isso? Essa população saiu da zona rural e foi para a zona urbana, certo? E quando chega na zona urbana, mesmo que seja uma zona urbana, digamos assim, inicial, né, germinando ali no processo ainda, do ponto de vista estrutural, o acesso a serviços é mais fácil. Então a sua taxa de mortalidade vai cair. Esse pessoal tem um atendimento ao sistema de saúde mais fácil, correto? Então você tem condições de vida menos perigosas do ponto de vista estrutural, né, do que na zona rural ali, que às vezes a pessoa machucava trabalhando, aquela coisa toda, certo? Não tô dizendo que uma é melhor que a outra, né? A gente não faz esse tipo de comparação em geografia. São estruturas diferentes. Estou te mostrando pontos. Então a sua taxa de natalidade ela vai ser mantida. Por quê? Taxa de natalidade e o fator cultural. Pessoas que estavam habituadas a ter 15 filhos, essas coisas que a gente ouve falar hoje em dia, né, dos nossos antepassados, que a gente fala, cara, isso é loucura, bicho, né? Esse número de filhos, né, para uma pessoa ao longo da vida chega a ser surreal para os nossos padrões de hoje. Então, como essas pessoas já estavam habituadas a um ciclo onde tinham muitos filhos, você mantém isso durante algumas gerações, né? Porque é um processo educacional, um processo cultural, certo? Onde essas crianças vão aprendendo, analisando, custo de vida mais alto, então eu preciso fazer esse controle. Aí é onde você entra na fase 3. A fase 3 já é aquela população, aquele país que já passou pelo processo de industrialização, urbanização há um tempo considerável, correto? Então a sua taxa de natalidade começa a cair na fase 3. Você está vendo na imagem ela caindo, né, passando por um processo de queda, né? Ou seja, está reduzindo a minha taxa de natalidade por diversas questões. Custo de vida alto, né? Sistema de saúde mais eficiente, mulheres, o papel social da mulher passa por alterações, né? Essa mulher vai se dedicar a outras atividades, correto? Então ela começa a perceber que um alto número de filhos é muito difícil, né? Sem falar de outras questões, abandono parental, que aí já entra no aspecto da sociologia que eu comentei com vocês, que pode ser interdisciplinar, correto? Então você tem essa queda da sua taxa de natalidade, correto? E aí você entra na fase 4, que é a fase dos países desenvolvidos, onde tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade são muito baixas, certo? Então, o seu crescimento vegetativo, ele cai, tá? E essa população tá velha, é uma população que está passando por um processo de envelhecimento. O Brasil é um país em transição, porque ele está passando da fase 3 para a fase 4. E alguns gráficos, né, algumas faixas de transição mais recentes trabalham com a fase 5, que eles chamam de implosão demográfica, que é quando a sua taxa de mortalidade ela começa a fazer isso aqui no gráfico, ó, ultrapassar a sua taxa de natalidade. Ou seja, estão morrendo mais pessoas do que nascendo. Então esse caso que eu citei no começo da aula da Croácia, ele serve nesse ponto aqui para a gente analisar. Correto? Beleza. Para a gente fechar aqui, antes de ir para as nossas questões, eu comentei com vocês das teorias demográficas, certo? Cara, separei aqui 4 teorias demográficas, né? Eu vou dar destaque em 3 delas, certo? E, inclusive, vou fazer algumas indicações para vocês, né? A gente tem a famosa teoria malthusiana, né? E qual que é o contexto em que surgem essas teorias demográficas, né? Cara, você começa a ter uma preocupação, né, com o seu crescimento populacional em alguns momentos. E aí, um indivíduo chamado Thomas Malthus, né, o cara era um pastor anglicano, né, você que estuda lá em história, lá, a Reforma Protestante, o anglicanismo, né, o luteranismo, algumas correntes que você estuda ali. Então esse cara era um pastor anglicano. E o que acontece? Em 1798, ele estava no contexto da primeira Revolução Industrial. Olha lá aparecendo aí, né? A primeira Revolução Industrial. Conteúdo importante também, né? Geografia da indústria pro Enem. Esse cara estava na cidade e ele tá vendo um grande número de pessoas chegando. Né? Pessoas pobres, o processo de urbanização. Pô, Europa, hein? Europa, o pessoal pensa na Europa, né? Torre Eiffel, Neymar, né? Paris é maravilhoso, né? Hoje, maravilhoso hoje, já foi muito ruim,
teve que passar por um processo de revitalização urbana, porque crescimento da cidade é uma coisa, urbanização é outra. Então as pessoas vão chegando, irmão, e a cidade nem sempre tem estrutura para acompanhar aquela chegada de tantas pessoas. Essas pessoas foram se deslocando para a cidade, o Thomas Malthus assistiu aquilo e ficou assustado. Pô, tá crescendo demais, né? Muitas pessoas pobres, né? O proletariado, né? Os trabalhadores, né? Essa mão de obra da indústria, a mão de obra explorada, longa jornada de trabalho. Ele ficou preocupado, né? Então acendeu o alerta dele e falou, alguma coisa tem que ser feita para resolver esse problema. Beleza. E aí, o Thomas Malthus, né? Ele vai dar origem à chamada teoria malthusiana. E que você, provavelmente que assistiu aí Os Vingadores, né? Que tem um grande apelo aí de mercado, né, e tal, esses filmes de heróis aí, né, até quando a gente analisa a indústria cultural, né, eles estão à cara da indústria cultural. E aí um filme atrás do outro, né, é filme demais. E aí você tem lá Os Vingadores, a presença do Thanos, que na geografia a gente até brinca, né, a gente fala que é o Malthusitanos. E aí o Thanos, né, aquela coisa toda, que ele é inevitável, não sei o que lá. Na cabeça do Thanos, você percebe que no filme ele nem se vê como um vilão, né, ele acha que ele tá promovendo justiça social. Então qual que é a ideia do Thanos no filme? Vou eliminar metade da população porque não tem recurso para todo mundo. Quem assistiu o filme sabe disso, né? E o filme já tá antigo agora, pelo amor de Deus, né? Se o pessoal reclamar que eu tô dando spoiler, nossa senhora. 2022, né, já deu tempo de assistir o filme várias vezes. E aí o Thanos, vou reduzir metade da população para acabar com os conflitos, a miséria e a pobreza. Então perceba que na leitura dele, né, que é uma leitura equivocada, certo? Você tem essa questão da teoria malthusiana, muito presente no filme. O Malthus, né, sem ser o Malthusitanos, o Malthus, ele também fez uma leitura errada. Então, qual que era a ideia dele? Que vai ficar muito famosa, que sempre aparece nas provas, nos livros, no material que você vai estudar. Ele, visualmente falando, inserido nesse contexto da Inglaterra, da primeira Revolução Industrial, parecia que as pessoas estavam chegando a uma quantidade enorme, então ele vai falar que a população estava crescendo em PG, que você estuda lá em matemática, progressão geométrica, né? Então, as pessoas 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, por aí vai. Enquanto que a sua produção alimentar crescia em PA, progressão aritmética. 1, 2, 3, 4. Então, na visão dele, estava ocorrendo um descompasso e iria faltar alimentos. Só que é uma visão também, um tanto quanto elitista, né? Ele tinha uma preocupação com os pobres, a população pobre, correto? Então, ele vai escrever um livro, né? E vai digamos assim, fazer recomendações, né? Um manual para evitar esse problema, que ele vai falar que era a sujeição moral. Então esses indivíduos tinham que fazer uma sujeição moral. Então, por exemplo, evitar sexo, né, por puro prazer, correto? Ou então casamentos tardios, as pessoas casarem mais tarde, correto? Então ter relações com o único e exclusivo objetivo de ter filhos, no momento específico. Né? Medidas assim, problemáticas, né? Se a gente for analisar do ponto de vista cultural, é um tanto quanto difícil, né, Malthus? E o Malthus, né, ele também falava do controle positivo. Então ele entendia que a natureza fazia esse controle, né? Se você observasse a natureza, pestes, doenças, né? Então perceba, se o Malthus estivesse vivo, né, talvez qual seria a opinião do Malthus sobre a Covid? Por exemplo, né, a Covid, uma tragédia horrorosa, né? O Brasil aí 600 mil mortes, né? Coisa lamentável, não tem o que ser dito sobre isso, só nos resta lamentar, né? Após todos os problemas que nós tivemos. Mas na visão do Malthus, olha para você ver, né? Se a questão quiser fazer um cruzamento dessas informações com você, na visão do Malthus, a Covid foi um controle positivo, certo? Abateu grande parte da minha população, ótimo, do ponto de vista de recursos naturais e acesso a eles. Só que o Malthus, faltou leitura, irmão. Por quê? Primeira Revolução Industrial, cara, ó, nossa capacidade produtiva, ó, crescendo, aumentando, certo? E ao longo da história, nós sabemos que nós passamos por outros movimentos que foram só aumentando essa capacidade produtiva. Por exemplo, geografia agrária, né? Que é o conteúdo que mais cai no Enem, em primeiro lugar, geografia agrária. Você trabalhar a Revolução Verde, mecanização do setor agrícola. Então nós sabemos que o nosso problema não é a quantidade, mas a distribuição, né? Então nem todo mundo tem condições de acesso aos alimentos, correto? E aí o Malthus, né, a teoria malthusiana, ela caiu em desuso, né? Porque viram que ela
não fez uma leitura correta da realidade ali demográfica. Beleza. Passa-se um tempo, nós vamos passar por um processo chamado de baby boom. A explosão demográfica. Então o pessoal ali que nasceu na década de 60, se você tem ali seu pai, sua mãe, né? Às vezes até um avô, uma avó da década de 60, eles são chamados de baby boomers, né? O pessoal que passou ali um período de explosão demográfica. Coisa que a nossa geração não vai assistir. Nossa geração vai acompanhar um envelhecimento da população. Então, na sua família deve ter um baby boomer, né? E aí você mostra o vídeo para eles aí, comenta com eles, né? Que eles são baby boomers. Que foi esse momento de explosão demográfica ali pós-Segunda Guerra Mundial, né? Onde você, geralmente durante a guerra é tragédia, mas se for para destacar algum ponto positivo da guerra, geralmente é o desenvolvimento de algumas tecnologias, né? E algumas delas abarcam a área da saúde. Então, asepsia de mãos, asepsia de machucados, né? Penicilina, coisas que foram aparecendo e permitiram uma redução da taxa de mortalidade e a explosão da taxa de natalidade, que a gente comentou, né, na fase de transição. Então eu tive uma transição demográfica de explosão da taxa de natalidade. Show de bola, certo? E aí retoma-se a discussão, né? Olha só a população crescendo. E aí nos anos 60 ali, né, você vai ter um evento como o Clube de Roma, por exemplo, que reuniu intelectuais para discutir diversos assuntos. E uma das pautas do contexto vai ser a questão demográfica, a explosão, né, o baby boom, a explosão de bebês. E o que acontece? Dentro dessa discussão, dentro dessa dinâmica de discussão, vão surgir os neomalthusianos, né, os neomalthusianos, então um novo malthusianismo, né? E aí eu deixei a indicação aí de 2 materiais para vocês, caso vocês tenham interesse, né, que os 2 estão disponíveis na Netflix, né? Que é o filme Onde Está a Segunda, que eu acredito que talvez alguns tenham assistido, né? Que é uma família lá de 7 irmãs, né? Que loucura, 7, né? 7 é gente, né? 7 irmãs. Aí você tem lá uma família de 7 irmãs, né? Uma para cada dia da semana, que é o que pega ali no filme, né? E você tem uma série chamada Love, Death and Robots, né? Que é uma série que você não precisa assistir todos os episódios. Na hora que você tiver de bobeira e você assistiu a aula, você achou que é interessante, você procura lá um episódio que chama Esquadrão de Extermínio. Vou comentar sobre os 2 e já vou amarrar aqui com o nosso conteúdo, que é a teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana, ela fala que o crescimento populacional, certo, agrava a pobreza e a miséria, certo? Então, quando você está lá assistindo jornal na sua casa e aparece uma família pedindo ajuda, e aí você vê que é uma família grande, pai, mãe, às vezes desempregado, aquele tanto de criança, né? Aí sempre surge a discussão, né? Por que foram ter, né, esse tanto de filhos? E a gente já viu aqui, é uma questão complexa, né? Nem todo mundo tem acesso, correto, a estruturas que são fundamentais, sistema educacional, sistema de saúde, uma cultura, né, que te permite fazer esse controle familiar e tal. Então é uma discussão que dá pra gente, né, até fazer essa discussão depois em relação a isso. A teoria neomalthusiana aponta que esse alto número de filhos, ele agrava a miséria, a pobreza. Então o que você tem que fazer? O controle obrigatório dessa taxa de natalidade. Então você percebe que na teoria dos caras você já coloca o papel do Estado. Professor, política da China é neomalthusiana, a política do filho único que o senhor falou que está passando por um período de flexibilização, neomalthusiana, com certeza, né? Qual que é a preocupação da China hoje? Estou envelhecendo, né? Rapidamente, correto? E sendo que a China gostaria de desfrutar o quê? Um bônus demográfico, agora que a sua economia é a segunda maior do mundo e tem tudo para se tornar a primeira, né? Segundo estimativas até 2030, então está bem perto, para falar a verdade, né? E acredito que vai se concretizar essa questão da China se tornar a primeira, né? Se tornou a segunda em 2011 e deve se tornar a primeira em 2030, talvez até antes aí, certo? Então, a China, a preocupação dela agora é essa, certo? Então, no momento que eu poderia desfrutar um bônus demográfico, a minha população está envelhecendo muito, né? E eu preciso de mão de obra, o meu exército de reserva, eu preciso dessa mão de obra. Por isso que agora ela flexibilizou a lei do filho único para 2 filhos, algumas áreas de zona rural liberaram até 3. Assista o documentário que eu fiz para vocês, One Shield Nation, que está na Prime.
E aí, comentei aqui, né, do filme Onde Está a Segunda. O filme é uma ficção, mas uma ficção muito divertida de você assistir. Acho que vocês vão gostar do filme. Depois vocês comentem aí no vídeo, quem assistiu, o que vocês acharam, né? E no filme é uma política duríssima, rígida de controle de natalidade, onde pode ter um filho, correto? E quando nasce mais de um, esse filho vai para a criogenia. Na teoria, ele vai ser congelado. E quando você voltar a ter recursos, é descongelado. Correto? E é onde o filme vai se desenrolar, porque a família da protagonista são 7 irmãs, né? Então são 7 gêmeas. E aí vem o título do filme, Onde Está a Segunda, né? Cada uma é um dia da semana. E aí eles desenvolvem uma estratégia para que elas não sejam capturadas. Correto? E o filme vai discorrer em cima dessa dinâmica, de que não tem recurso para todo mundo, falta matéria-prima, falta alimento e por aí vai. Certo? Então procure o filme. E na série Love, Death and Robots, tem um episódio lá, Esquadrão de Extermínio, onde vai mostrar um personagem, cara, e essa série é muito bonita, as animações dela, você tem vários estilos de animação, cartunesca, 3D, você tem todo tipo de animação. E aí tem um episódio que eu acho que é do volume 2, se eu não me engano, posso estar enganado, que chama Esquadrão de Extermínio, onde o protagonista é uma espécie de policial da natalidade, digamos assim. O cara vai investigar e eliminar crianças. Então o cara mata crianças ali no episódio da série, certo? Porque a expectativa de vida da população é muito alta, então as pessoas não morrem mais, as pessoas têm métodos de rejuvenescimento, correto? Só que para que você possa viver durante muito tempo, correto? Você precisa eliminar, né, as novas gerações, não pode existir novas gerações. Procura esse episódio lá, inclusive esse roteiro lembra um pouco um filme que chama O Preço do Amanhã, que tem o Justin Timberlake, né? Just in Time, né? Que tem uma coisa meio industrial ali, uma coisa meio da indústria, mas também tem uma questão de pessoas que vivem muito tempo. Procure isso aí, O Preço do Amanhã, procure essas 3 indicações, vocês vão gostar. Então a teoria neomalthusiana, ela fala desse controle obrigatório. Então o Estado vai fazer esse controle obrigatório. Só que ela também apresenta algumas contradições, cara, para falar bem a verdade. Porque quando você olha, por exemplo, né, as maiores populações do mundo não estão em países desenvolvidos, né? Não estão em países ricos, correto? Com exceção dos Estados Unidos, que apresentam uma grande população, né? Então você vai ter ali China, Índia, né? Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, aí tem Brasil, correto? Então não são países desenvolvidos. Então as populações grandes não são populações com alto poder de compra, já que a preocupação dos neomalthusianos, né, é os recursos. Então a população que boa parte nem tem acesso aos recursos. Tem problema de acesso a recursos básicos. Então a teoria também que ela apresenta suas contradições, correto? E em resposta a ela, no mesmo contexto, vai vir os chamados reformistas, a teoria reformista. A teoria reformista, ela apontava o oposto. O que ela falava? Ela falava o seguinte, ó, não é o crescimento populacional que causa miséria. É a miséria que causa crescimento populacional. Como assim, professor? Te explico, cara. Na visão desses caras, o controle de população deveria ser espontâneo. Como que eu faço isso? Como que você faz isso? Investindo em educação. Então você investe em educação, aulas, ensino superior, ensino básico, para que esses jovens, essas crianças, esses adultos, esses profissionais tenham condições, né, certo? Tenham conhecimento suficiente, acesso a informações, a capacidade de ler essas informações, para que você faça esse controle da taxa de natalidade e evite, né, a chamada gravidez indesejada ou não planejada, se você preferir. Correto? Então, na visão deles, conforme eu fosse investindo em qualidade de vida, a cada geração a minha taxa de natalidade iria cair, na visão dos reformistas. Quando a gente pega, por exemplo, países da Europa, onde você teve a aplicação do welfare state, chamado Estado de Bem-Estar Social, que são estados caros, né? A taxação de imposto é alta, mas não é à toa, né? Oferece qualidade de vida para a população. Você teve alguns, digamos assim, né? Algumas características de teoria reformista nisso. Então, populações, né? Com a mão de obra qualificada, um nível de escolaridade alto. Então, geralmente são pessoas que têm um projeto de vida muito desenhado. Então, a vida escolar é muito longa, a pessoa entende que não é o momento de um filho, aí vai para uma vida universitária que às vezes é muito longa, entende que ainda não é o momento, aí depois mercado de trabalho, não é o momento, preciso me estabilizar, agora preciso de uma casa, de um apartamento, de um carro.
Aí quando essa pessoa decide ter um filho, ela está com 35, 36 anos de idade, correto? E aí dificilmente uma pessoa de 35, 36 anos de idade que está tendo um primeiro filho vai ter 4 filhos. Diferente às vezes de um país onde o primeiro filho do casal é um casal que está com 14, 16 anos. Provavelmente essas pessoas terão mais filhos ao longo da vida, correto? Chamada teoria reformista. E dentro dos neomalthusianos, aí já é uma corrente que você tem uma quantidade menor de questões sobre ela. Eu mesmo de cabeça não lembro de ter corrigido nenhuma questão sobre, mas depois vocês podem comentar aí, que é o caso dos ecomalthusianos, né? Agora, não me lembro assim de ter pegado uma questão de Enem, por exemplo, de vestibular, para corrigir sobre os ecomalthusianos. Os ecomalthusianos vão falar da questão ambiental, né? Que se a minha população crescer, né, da forma que eles acreditam, que é um crescimento descompassado, ali na década de 60, 70, 80, eu teria problemas ambientais, ou seja, que inclusive, né, nós vamos ter uma aula de impactos ambientais. Então, o meio ambiente não suportaria esse contingente populacional, né? Então, os recursos naturais se esgotariam. Bom, pessoal, vamos para a correção dos nossos exercícios sobre população e demografia. Então, separei aqui algumas questões, né, para a gente dar uma olhada nelas, certo? Em relação à nossa aula de hoje, nosso conteúdo. Então, olha só, a primeira questão do Enem aí. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto, né? Então, nossa aula a gente comentou bastante, né? Taxa de natalidade alta requer investimentos, né? Certo? Então, área de pediatria, creche, escola. Expectativa de vida alta também requer gastos, né? Previdência, saúde pública, transporte acessível, correto? Então, quando você tem a sua PIA, que tem potencial para ser a sua PA, ou seja, a sua população em idade ativa, para se tornar a sua população economicamente ativa, numa quantidade proporcional à base e ao topo, isso é muito bom, é o seu bônus demográfico. É o momento, né, de crescer economicamente, digamos assim, que aí você tem uma mão de obra abundante disponível, teoricamente. A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo à atração de imigrantes. Não faz muito sentido, né? Se eu tenho disponibilidade de mão de obra, não preciso desse incentivo ao imigrante aqui nesse caso. Letra B. Elevação da carga tributária. Também não é o caso. Se eu não estou tendo gastos nem com a base, gastos excessivos eu digo, nem com a base da pirâmide, nem com o topo, ou seja, crianças e idosos, qual o motivo dessa taxação de carga tributária ser acima do habitual? Correto? Ainda mais já que eu tenho uma grande, né? Um grande número de trabalhadores. Então, não faz muito sentido você elevar essa carga tributária em relação à mão de obra ativa, né? Letra C, qualificação da mão de obra. Com certeza o gabarito é esse, né? Então, não adianta eu ter disponibilidade de mão de obra se essa mão de obra não tem inserção no mercado de trabalho. O Brasil está passando pelo seu bônus demográfico e com certeza não está desfrutando da melhor maneira possível por conta dos problemas estruturais que nós temos, né? São históricos geopolíticos. Letra D, admissão de exilados políticos. Não entra muito no contexto da questão, correto? A gente está falando do aproveitamento de mão de obra disponível. Letra E, concessão de aposentadorias. Também não é o foco, né? Já que eu estou falando de uma mão de obra de jovens e adultos, né? A minha PIA, população em idade ativa. Vamos para a próxima questão? Então essa primeira aí ficou letra C. Beleza? Segunda questão, Enem. O número de filhos por casal diminui rapidamente para a maioria dos economistas. Isso representa um alerta para o futuro. E aí vem um gráfico sobre taxa de fecundidade, né? Que é uma média de número de filhos por mulher. E aí colocou Brasil, China, Coreia do Sul, Portugal, Estados Unidos e Japão. Então colocou economias, né? Que são economias que têm um certo potencial, né?
China, Estados Unidos são as maiores, né? Japão junto, né? Então 3 maiores economias aí. Coreia do Sul foi um tigre asiático. Hoje em dia já tem características de uma economia desenvolvida. Portugal, né? Que é um país aqui dentro da Europa, é periférico, né? Faz parte dos chamados PIGs, né? De forma pejorativa. E o Brasil com economia emergente, né? A fonte é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então você vai ver uma redução da média, né, de filhos por mulher. Na década de 70, na casa ali o Brasil 5,8, né, Coreia do Sul um pouco menos, na casa do 4,4, certo? Então vai caindo para 2,9, alguns países com a média menor, 2,4, até chegar a 2010, 1,9, né, que no caso não é o suficiente nem para a taxa de reposição populacional, que a gente trabalha com 2,1. Beleza, uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição da letra A, oferta de mão de obra nacional, com toda certeza essa é a letra A. Então, se a minha taxa de fecundidade está caindo, é uma consequência também da redução da minha taxa de natalidade. Então, num período, numa janela de 20 anos, você vai ter uma escassez de mão de obra nacional, ou seja, um envelhecimento da sua população, correto? Já que nesse mesmo período a sua expectativa de vida aumentou, né? Então a população está envelhecendo, então a quantidade de mão de obra disponível vai ficando mais escassa. São alguns problemas é o problema que alguns países da Europa têm enfrentado, né? E esses países vão incentivar, né, os imigrantes, né? Difícil, né, com o nacionalismo tão arraigado, tão forte. Letra C, disponibilidade de serviço de saúde. Não, a questão pergunta a diminuição, né? Se é a diminuição da. Então você continua tendo, né, uma grande quantidade, certo? Ainda mais você conseguindo fazer o controle da sua taxa de natalidade, a taxa de fecundidade caindo, então as mulheres estão conseguindo fazer né, os casais ali, mas geralmente, né, do ponto de vista de uma sociedade patriarcal que tem problemas nesse sentido, geralmente são as mulheres que têm uma preocupação maior com isso, né? Ainda mais num país que tem uma cultura de abandono parental, então não é o caso aqui da letra C, né? Você não teve uma diminuição de disponibilidade de serviço de saúde, não. Geralmente você teve um aumento nisso aí, né? Letra D, despesa de natureza previdenciária, né? Não é o que a questão trabalha aqui, correto? É o oposto, né? Você vai ter um aumento, porque a sua população está envelhecendo, a sua taxa de natalidade está caindo. Então você vai ter um aumento da despesa de natureza previdenciária, correto? As aposentadorias. Letra E, imigração de trabalhadores qualificados, que no caso não é nem uma questão de qualificação, né? Não é o aspecto qualitativo, é o aspecto quantitativo. Japão, Estados Unidos, Portugal, Coreia do Sul, são países que têm mão de obra qualificada, né? Do ponto de vista estrutural desses países, então a imigração de trabalhadores qualificados não é o caso, né? Vou precisar especificamente de jovens, né? Vou precisar de jovens nesses países, já que os economistas entendem que isso está acontecendo muito rápido, né? Então marca a letra A aí, né? A diminuição da oferta de mão de obra nacional, que é o que o gráfico trabalha. A letra B fala da média de expectativa de vida, né? Não está acontecendo uma diminuição da média de expectativa de vida, correto? Você não tem nenhum gráfico que possa te afirmar isso, né? Nós sabemos que nesse período da década de 70, 2010, processo de urbanização, oferta de serviços, né? Então a letra A, oferta de mão de obra nacional, você vai ter uma diminuição dela. Questão da UEG, Universidade Estadual de Goiás. Observe as pirâmides etárias dos países A e B. E aí você tem as duas pirâmides aí, né? Figura 1, estrutura etária do país A. Figura 2, estrutura etária do país B. E aí, como eu falei para vocês, né, você trabalha com um eixo horizontal e um eixo vertical, correto? Né? No eixo horizontal, a quantidade de pessoas, né? O volume, né? Então, por idade e gênero, homens e mulheres, né? A pirâmide só trabalha com 2 gêneros, correto? E a questão da expectativa de vida, correto? E aí você percebe, né, na figura 1, um afinamento progressivo, a taxa de natalidade é alta, a expectativa de vida é baixa, e na figura 2 você já tem uma taxa de natalidade menor, uma expectativa de vida alta, né, uma expectativa de vida maior em relação à figura 1.
Então, de acordo com a análise das pirâmides etárias, verifica-se que, letra A, o país A possui percentual de população adulta e idosa maior se comparado ao país B. É o oposto. Olha a largura, né, da pirâmide etária do país A no topo dela, que é onde estão os idosos ali, ó. Pessoal acima dos 60 anos de idade, até mais de 80. Vai ficando muito fino, né? Então poucas pessoas chegam nessa fase. Agora na figura B, olha lá para você ver, né? Então o topo, ele tem, né, um quantitativo maior de pessoas. Então a letra A não bate. Letra B, a população em idade economicamente ativa no país A é menor que no país B. Aí já entra, né? Então vai ser essa letra B. Olha para você ver a quantidade de jovens e adultos, né? No país, o país A é um país, né, de crianças e adolescentes, para falar bem a verdade, né? Então é um país com característica de ser um país, uma periferia deprimida, extremamente subdesenvolvido, né? Enquanto que o país B é quase que o bônus demográfico deles, né? A galera que tem entre 19 e 45 anos ali, né, apresenta uma quantidade considerável. Então a população economicamente ativa deles, né, tá em destaque aí. Então essa letra B é a que entra, né? Então a população B está passando pelo seu bônus demográfico e o pessoal ali do país A está em menor quantidade. Letra C. No país A, o índice de desenvolvimento humano, IDH, é maior que no país B, né? Primeiro que a gente não tem nenhum indicativo assertivo disso, a questão não te traz isso. É claro que você consegue saber isso através das pirâmides, né? Cara, país A, essa taxa de natalidade alta, expectativa de vida baixa, provavelmente tem problemas de infraestrutura, atendimento hospitalar, correto? Acesso a informações básicas, educação da população, analfabetismo, correto? Então, dificilmente, né, o IDH do país A é maior que o país B. Pelo menos a pirâmide indica o oposto, né? País B, a taxa de natalidade bem menor, a expectativa de vida mais alta. Então deve ter características, né, humanas, índice de desenvolvimento humano melhores. Letra D. A população adulta do país A tende a diminuir nos próximos 30 anos, né? Cara, pela tendência aqui, né, ela não tende a diminuir, ela tende a aumentar, né? Você está com um grande número de jovens e adultos, crianças e adolescentes, então nos próximos 30 anos eles serão adultos, né? Então se continuar nesse ritmo, certo? E você ainda tiver uma melhora de expectativa de vida, por exemplo, então tende a aumentar, né? Letra E, no país A observa-se uma crescente redução da taxa de natalidade. Jamais. Olha a base da pirâmide etária do país A, como ela é larga, né? Então você não está tendo uma redução da taxa de natalidade, cara. Vamos para a última, galera, para a gente fechar. A questão do Enem aí, que mostra, né, a composição da população brasileira por faixa de idade, né? Na década de 80, 2011 e 2040. Então você percebe que, né, nós temos década de 80, 2011, correto? 2011, ano magnífico, Santos campeão da Libertadores, maior time do Brasil, e 2040, uma estimativa, né, do que nós estaremos vivendo aí. Então olha só, a evolução da pirâmide etária apresentada indica a seguinte tendência. Então, década de 80, alta taxa de natalidade, a base da pirâmide é larga, o topo é estreito, então baixa expectativa de vida. 2011, já tive uma pequena mudança, uma redução da taxa de natalidade, olha a base ficando um pouquinho mais estreita na questão, né? A minha população de jovens e adultos aumentando e o topo também, ou seja, a minha expectativa de vida teve um aumento. Em 2040 a projeção, cara, aí você tem né, uma mudança radical. A base está bem mais estreita, então a minha taxa de natalidade está bem menor, correto? Tem uma quantidade de jovens e adultos considerável, mas olha o topo para você ver, né, como ele está mais largo. Então seria o Brasil, né, aquilo que eu falei para você, o Brasil é um país em transição, né, um país que está envelhecendo. Nós estamos da fase 3 para a fase 4, né? Taxa de natalidade é baixa, taxa de mortalidade é baixa. População que está envelhecendo. Então essa evolução da pirâmide etária apresentada indica a seguinte tendência. Letra A, crescimento da faixa juvenil? Com certeza não, você está vendo a base sendo reduzida. Letra B, aumento da expectativa de vida? Com certeza, né? Vai ser essa letra B.
Olha para você ver ali o topo ficando mais largo, né? Então as pessoas vivendo mais tempo em 2040 do que em relação à década de 80. Nossa expectativa de vida hoje no Brasil está na casa dos 73,4 anos de idade, né? Letra C, elevação da taxa de fecundidade, não mesmo, né? Se a minha base está ficando mais estreita, a taxa de natalidade está caindo e, consequentemente, a média, né, de número de filhos por mulher também. Letra D, predomínio da população masculina. Você vai ver que não, né? Olha lá em 2011, né, a quantidade de mulheres em diversas faixas etárias ali são maiores, até porque geralmente eu comentei aqui, os homens, né, quando a gente fala de violência pública na rua, os homens geralmente eles estão mais envolvidos, né, até por uma questão cultural, essa coisa do patriarcado, do padrão de comportamento masculino, né, então geralmente os homens são mais vitimados no aspecto público, né. Violência doméstica, infelizmente, né, já entra em outro aspecto. Então, não dá para afirmar, né, esse predomínio da população masculina, não. E a última, expansão do índice de mortalidade, não mesmo. Olha para você 2040, né? As pessoas estão vivendo mais tempo. Então, avanços na medicina, correto, né? Atendimento hospitalar, processo de urbanização, né? Acesso a informações, educação. Então você tende a ter uma expansão, as pessoas estão vivendo um tempo maior, certo? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, correto? Pessoal do Brasil Escola, eu mesmo, professor Yuri, respondo. A gente pode trocar uma ideia. Agradeço a companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, correto? Curte, comenta, compartilha o vídeo, manda para seus amigos, se inscreve no canal do Brasil Escola, fortaleça o canal, correto? Um grande abraço para vocês. Valeu!